Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão. Você está no podcast da MTC Learning. Sou Gleidson Silva e nós estamos aqui, o Edson Ferreira e eu, para conversarmos um pouco com você, empresário e gestor, sobre gestão de talentos. E aí, Edson, animado para falar sobre esse assunto? 100%, porque é um assunto que tem muito assunto para a gente falar e há um prazer muito grande em falar sobre esse tema. Gestão de talento é um tema muito abrangente, então a gente precisa falar sobre ele para gerar o entendimento de quem vai fazer o processo de gestão de talento. Muito animado, sim, senhor. Exato. E em relação a esse assunto, além da abrangência, nós temos alguns mitos a respeito da gestão de talentos, na verdade. Com certeza. Uma curiosidade para você que é empresário, empresária, gestor que nos ouve. Escreva aí nos comentários qual é uma curiosidade ou uma pergunta, ou talvez uma dúvida que você tem e que gira em torno da gestão de talentos. Qual é o seu principal desafio quando o assunto é gestão de talentos? Enquanto você escreve aí nos comentários, nós vamos falar um pouco a respeito de alguns mitos que tem por trás da gestão de talentos e, ao mesmo tempo, à medida que nós formos desmistificando a gestão de talentos, nós vamos aprofundar um pouco mais no conceito, nos fundamentos. Porque uma vez que nós entendemos os fundamentos de algo, como que aquilo funciona, fica mais simples a aplicação e o acompanhamento. E de repente você vai falar assim, ô Gleidson, Edson, eu já até faço a gestão de talentos. Qual é a utilidade desse podcast para mim que já estou até um pouco avançado nesse assunto? Bem, eu costumo dizer que sempre é possível melhorar aquilo que já é bom. Então você vai ficar ligado, vai ficar bem atento, porque durante essa conversa sobre gestão de talentos aqui, como você já se encontra num nível um pouco mais avançado, eu tenho certeza, eu tenho muita convicção que você vai ter insights e tendo esses insights, essas novas ideias, você vai ser capaz de aperfeiçoar aquilo que já funciona na sua empresa. E como nós falávamos sobre mito, Edson, nessa área de gestão de talentos, qual é o primeiro mito que vem na sua mente e que é um mito muito forte, na sua opinião, sobre esse assunto? Ô, Gleito, tem alguns, mas enquanto você falava aí sobre, por exemplo, o que eu vou me beneficiar com um conteúdo desse, falando de gestão de talento, sendo que eu já faço gestão de talento, por exemplo, na minha empresa. Primeiro, que é praticamente impossível que a gente consiga fechar esse assunto no sentido de você mesmo disse isso. Eu já faço bem feito, eu não preciso aprender mais nada. Porque a todo momento, ainda mais dentro do mercado corporativo, a gente vê que as coisas mudam o tempo todo e aquele bem feito que eu faço hoje, daqui a pouco ele já precisa de ajuste. Ele já não é tão bem feito assim. Então eu preciso estar atento às informações que existem, às novidades ou abordagens novas, para que eu consiga ir o tempo todo ajustando a minha caminhada aqui em relação à gestão de talento. Então, posso colocar esse como o primeiro mito, em que as pessoas acham que o talento é um ponto de chegada. Ou seja, eu vou fazer a gestão de talentos para que eu construa talento e vou chegar em determinado momento em que está tudo ok. Eu não vou precisar mais me preocupar com isso porque eu cheguei lá. Lamento informar que esse é um mito muito grande. Basta olharmos para a nossa própria vida. Para aquelas pessoas que estão o tempo todo olhando para si, tentando encontrar pontos de melhoria, como eu faço melhor, como eu cresço como pessoa ou como profissional,
e para mim não há diferença entre as duas coisas, eu o tempo todo estou encontrando elementos de melhoria. Por mais que eu ache que eu faça bem feito hoje, eu encontro pontos de melhoria. Então, a gestão de talento, ou seja, o talento, ele não é um ponto de chegada, ele é a caminhada em si. Até porque gestão de talento dentro das empresas, ela não é feita como um fim. Ninguém faz gestão de talento porque o objetivo é gerir talento. Não. A gestão de talento é a caminhada, ela é o meio para um fim específico ou para um objetivo específico, né? Nenhuma empresa gere talento por gerir talento. Ela gera talento para ter pessoas que vão ter uma entrega melhor para que a gente alcance os objetivos traçados. Então, se eu puder falar um só dentro do contexto que nós estamos falando aqui, porque poderíamos elencar uma série de outros, mas dentro da sua fala eu colocaria esse ponto. Se você quer trabalhar a gestão na sua talento, gestão de talento na sua empresa, entenda isso como um processo e não como um projeto. Ou seja, o projeto tem fim, um processo não. A gestão de talento ela é contínua, até porque entra e sai pessoas na empresa e a gente precisa fazer gestão de talento, que é a caminhada para um objetivo específico o tempo todo. Então, definindo um, posso falar mais uns 10, mas definindo um, eu ficaria com esse aí para início de conversa. Rapaz, e foi muito interessante a sua colocação aí, porque de tempos em tempos, e isso faz parte da nossa prática, inclusive, nós conversamos a esse respeito. E da nossa conversa mais recente para cá, já houve um progresso nesse aspecto. Quando nós conversávamos da outra vez sobre o assunto de gestão de talentos, nós não havíamos feito uma abordagem com esse olhar, com o olhar do plator, do ponto de vista daquele que já faz a gestão de talentos. Agora, um outro mito que a gente percebe que é muito forte, o Edson, é voltado, e você, gestor, empresário que nos ouve, vamos entender de uma forma mais profunda isso. Um outro mito que é muito forte é voltado para essa expressão talento. Você já reparou que boa parte das pessoas, quando a gente conversa a respeito do talento, há na cabeça das pessoas uma ideia de que talento é aquilo que já é inato, que a pessoa já nasce com aquilo. E se ela uma vez nasceu com o talento, ela vai viver e conviver com ele e às vezes não dá nem aquela oportunidade para ter melhoria em relação àquilo que na percepção é um talento inato, que a pessoa nasceu, mas quando na verdade não é bem assim, não é verdade? É verdade, a palavra talento se confunde também muitas vezes com a palavra dom. E aí, achando que nasceu com dom, né? E aí eu trago para a nossa conversa aí, peço licença para trazê-lo, Mário Sérgio Cortella, que diz que fica muito chateado ou fica chateado quando alguém o aborda e para elogiá-lo diz que gosta muito dele e diz que você tem o dom da palavra, você tem o dom da oratória. E aí ele diz que dom que nada, eu pratico há décadas, né? Tem décadas e décadas que ele dá aula e faz já diversas palestras, então ele diz o quanto ele melhorou com a prática. Então isso fica claro para a gente que dom e talento, como as pessoas conhecem, né, ele na verdade não é o fundamental para os resultados que a gente busca, mas sim a melhoria diária, a melhoria contínua. Entender onde eu posso melhorar, adquirir aquela competência e ir para o próximo passo, que é a próxima melhoria. Então, é muito importante a gente entender exatamente o que a gente está falando. Você usou a palavra conceito aí no início, né? Exatamente o que a gente está falando, e eu gosto de desmistificar esses temas e esmiuçar um pouquinho para que a gente realmente tome a ação correta em relação a isso. Talento não é o que eu nasci com e, portanto, serei bom para sempre nisso. Não é verdade. É bem verdade que a gente nasce com algumas tendências, digamos assim. Tem pessoas que nascem já com uma tendência para a parte de números, outra para a parte de humanas, a inteligência emocional
ou possui inteligência espacial, corporal, tem essa tendência para isso. Um bailarino tem uma tendência à expressão corporal, inteligência corporal, outras pessoas, a inteligência musical, por exemplo, tem gente que já nasce com essa inteligência, mas jamais chegará ao nível de excelência se não tiver a prática, se não tiver o estudo mais a prática. Então, quando a gente fala de talento, a gente não está falando em ir para o mercado, trazendo aqui para o nosso assunto corporativo, a gente não está falando que é ir para o mercado e achar o brilhante lá, achar o gênio. Primeiro que talvez a gente não o encontre, se encontrar são muito poucos. A gente está falando sobre encontrar as pessoas que têm interesse em estudar e praticar algo para chegar no nível X de excelência, que é o nível que a gente precisa. E quando a gente fala em gestão, só para complementar a expressão gestão de talento, a gente está falando exatamente sobre isso. No mundo corporativo, a gente fala muito sobre a gestão de vendas, sobre a gestão financeira. Então, o que a gente está falando sobre isso quando a gente fala de gestão? A gente está falando em olhar para uma situação atual, comparar ela com a situação desejada, ver que aquilo ali não está ok e fazer as mudanças necessárias. Gestão é isso. Olhar para um objetivo, olhar para o momento atual e entender quais as ações eu posso tomar nesse caminho para chegar lá nesse objetivo. Tirar da situação atual e chegar no objetivo. Ou seja, gestão de vendas é o quê? Olhar para uma meta, ver para como é que está o meu resultado de venda e fazer as ações que eu preciso fazer para chegar lá se eu não estiver no caminho certo. Se eu tiver, deixa a coisa andar. Gestão financeira, a mesma coisa. É olhar para o meu resultado financeiro, olhar para o meu momento, o resultado financeiro desejado, olhar para o meu momento atual, entender o que eu preciso fazer ali, economizar, investir, otimizar a despesa, alguma coisa para chegar lá onde eu quero. Então, gestão é isso. Quando eu falo, então, de gestão de talento, eu estou falando exatamente em olhar para o meu objetivo, o que eu quero daquela pessoa ou daquelas pessoas, olhar para o momento atual, ou seja, como ela está, e ver quais são as ações, decidir quais são as ações que eu preciso tomar no meio do caminho para aquela pessoa chegar onde ela quer chegar. Isso é gestão de talento. E aí, aos poucos, eu vou conduzindo essa pessoa a fazer cada vez melhor, e aí eu consigo chegar no resultado que eu quero. Então, se eu entendo bem essas palavras e tomo as minhas ações a partir daí, a chance de eu alcançar o que eu quero é bem maior. E é interessante quando você fala sobre isso, que aí a gente começa a perceber com muita clareza, e dá até para aprofundar agora um pouco mais no assunto, que dentro da gestão de talento, e aí especificamente sobre o talento, nós podemos observar pelo menos dois aspectos que são altamente gerenciáveis. Um deles são justamente os conhecimentos que a pessoa tem. Então, o que a pessoa sabe? Falando do ponto de vista de um funcionário que você, gestor, gestora, empresário, acabou de contratar ou já tem com você aí no quadro, na sua equipe há algum tempo, qual é ou quais são os conhecimentos teóricos que essa pessoa tem? Observa que o conhecimento teórico é altamente gerenciável, é possível desenvolver, ampliar ainda mais esse conhecimento teórico, uma vez que dentro da empresa você dê condições para que a pessoa aplique aquela teoria e que ela mesma se autogerencie, chegando ao ponto de ela aplicar dentro ou fora da empresa, em um trabalho social, por exemplo, mas que agrega valor para ela como profissional, para ela como pessoa, e que pode vir a agregar valor para a empresa, de uma forma tal que se o colaborador chama-se João da Silva e ele olhar para si, o João da Silva de um ano atrás e o João da Silva de hoje, comparando ele com ele mesmo em relação ao conhecimento, há essa possibilidade de medir o progresso ou a estagnação. E da mesma maneira, um outro aspecto que é possível medir são justamente as habilidades desse João da Silva ao longo do período de um ano. A habilidade é a capacidade da pessoa fazer aquilo que ela sabe na teoria. E se nós quiséssemos pegar alguns exemplos do dia a dia, tem um exemplo de andar de bicicleta, que na teoria
a pessoa tem que olhar para frente, segurar o guidão, de preferência que o banco, que o cilindro esteja numa altura que seja uma altura confortável e uma altura tal que ela tenha mais eficiência na pedalada. O pé que ela julga ser o pé primário ali, o pé mais forte, ele vai ficar acima na hora da arrancada, o outro vai ficar no chão. Olha para frente, não olha para a roda. Isso é a teoria. A habilidade é conseguir fazer com que a bicicleta saia do lugar. E à medida que a pessoa vai treinando isso, ela consegue perceber o progresso. E a propósito, ela consegue medir, inclusive, a quantidade de tombos que ela tomou até sair do ponto que ela estava e ir para o outro ponto. Talvez a métrica de sucesso seja menos tombo. Quanto menos tombo eu tomar, mais eu estou evoluindo. Exatamente. E aí, se você compara com alguém na sua empresa que tem uma posição de coordenação, uma posição de liderança, ou compara você, gestor e empresário de hoje, com o gestor e empresário de um ano atrás, você consegue ver claramente também o seu progresso naquilo que você exerce, naquilo que você faz. Ah, de quantos workshops eu participei ao longo desse ano, quantas oficinas, quantos livros que eu li a respeito do meu negócio, com quantas pessoas eu conversei, eu participei de algum grupo, os famosos masterminds, né, são as mentes mestras, os grupos de convívio, onde reúnem pessoas ali para tratar de algumas questões de interesse mútuo, para poder gerar algum resultado, quer seja para a própria pessoa ou para o negócio e, quiçá, para aquelas pessoas que estão ali dentro do ecossistema. Algo que o empresário pode se questionar: eu consigo hoje falar páreo a páreo, de igual para igual, com aqueles que são os meus pares no mercado? Ou em alguns casos, o empresário ele evoluiu tanto que ele está até à frente, ele está na vanguarda em algum aspecto do negócio dele. Então esses questionamentos, do ponto de vista de empresário, do ponto de vista de gestor, eles são fundamentais e a resposta a esses questionamentos vão te dizer, empresário e gestor, se você está evoluindo na sua área, evoluindo como pessoa, evoluindo do ponto de vista de gestão, de liderança, ou não, se você está estagnando, sim. E aí, aqui vem algo que é fundamental. Se além de você estar estagnando-se ou permitindo-se estagnar, se você não está levando a sua equipe junto. Perfeito. Aí, Gleides, interessante o que você falou. Vou te fazer uma pergunta, então. E aí, as pessoas que estão aí nos ouvindo ou nos assistindo, façam uma reflexão por si. Tanto eu quanto você somos pais. Então, posso usar-nos como exemplo, e quem está nos ouvindo, se for, use-se também. Quem não for, faça um exercício de imaginação ou olhe ao seu redor. Você deu o exemplo de andar de bicicleta. Quando você vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta, e que eu acho que é uma parte importante de gerir um talento, né, que é gerir o talento do filho, o que você fala com ele? Você fala com ele assim, tá aqui a bicicleta, monta e anda? Tá aqui a bicicleta, senta nela e vai? Tá aqui a bicicleta, senta, pedala e vai? Ou você olha com ele e fala, olha, segura aqui, aqui está o freio, vai, equilibra, monta, põe o pé aqui, põe o pé para lá, olha para frente para você equilibrar. Será que é assim que a gente faz mais ou menos? A gente dá o toque de como é o pé, como é a mão, para onde que olha, gerencia o medo, né? Gerencia a instabilidade ali emocional e com o tempo ali praticando ele vai chegar lá. Será que é assim que a gente faz? Se for, eu convido a todos a pensar o seguinte: todo aprendizado e toda a execução em busca de uma melhoria, se ela tiver uma metodologia, a chance de alcançar o resultado é maior. Então, se eu tenho um método para ensinar alguém a andar de bicicleta, com certeza, se esse método for comprovado, né, se ele for funcional, com certeza vai aprender muito mais rápido. Quando você entra na autoescola, será que tem um método? Será que tem uma posição? Será que tem como segurar o volante? É um método, um jeito certo? Será que tem que cuidar aqui do espelhinho, do não sei o quê? Tem uma forma para fazer isso? Existe uma metodologia. Quando você vai falar de vendas na sua empresa, e trazendo agora para o mundo corporativo,
Será que existe uma metodologia de vendas para que a venda seja mais efetiva? Todos nós sabemos que sim. A mesma coisa no financeiro e a mesma coisa em qualquer outra área da empresa, dentro do marketing, existem métodos. O marketing hoje é tratado como ciência, né? Como ciência, ou seja, existe um método para fazer. Por que gestão de talentos não teria uma metodologia? Por que fazer com que pessoas evoluam, cresçam, para que o negócio cresça, também será que não tem uma metodologia? Será que é só chegar lá e falar vamos trabalhar? Ou existe sim uma metodologia para fazer a coisa acontecer? Será que existe? Aqui eu estou trazendo algumas perguntas para que elas sejam respondidas ao longo do tempo. Será que existe um melhor método para recrutamento e seleção? Porque se você tem muito problema com pessoas que entram na sua empresa e não conseguem desenvolver um bom trabalho, o seu problema pode estar no recrutamento e seleção, pode estar no processo de treinamento, mas pode estar no processo de gestão de desempenho também. Será que existem métodos para isso? E aí eu estou trazendo todo esse processo, essas perguntas, porque gestão de talento é gestão de talento bem feita ou mal feita. Andar de bicicleta, ensinar a andar de bicicleta, eu ensino de uma forma mais efetiva ou menos efetiva. Então, gestão de talento também existe um processo, a gente precisa basear esse processo, essa metodologia, por uma palavrinha muito simples chamada competência. Então, toda gestão de talento bem feita é uma gestão de competência. Então, preciso entender como fazer essa gestão de competência para que eu faça uma gestão de talento bem feita. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente vê muito é o empresário que chega, abre a empresa, põe as pessoas para trabalhar, mas não aplica uma metodologia, não aplica um processo de gestão dessas pessoas para que ela cresça. E os métodos existem. Os processos existem e a gente começa tudo para que seja bem feito através do processo de uma boa gestão por competências para que a gente consiga gerir bem esses talentos. Então é importante sempre olhar e falar, se eu não estou conseguindo fazer bem feito e existe alguém que faz bem feito, seja quem for, é porque é possível. Então a pessoa deve usar um método diferente do meu e aí eu vou buscar para conseguir chegar. Aliás, esse é um processo de gestão do próprio talento, né? Que é a melhoria contínua em relação a isso. Então, a gente precisa olhar para os métodos. Então, fica aqui já a dica. Gestão por competências é o caminho certo para se fazer uma boa gestão de talento na sua empresa. Edson, e com essas perguntas, nós ampliamos bastante o leque sobre gestão de talentos, hein? E aí eu te convido, empresário, gestor, se você não pegou ainda, pega aí um papel para rascunho. Se não, anota no seu celular, anota do bloco de notas, porque tem algumas coisas aqui que são muito importantes nesse momento que você faça. A primeira coisa que é importante que você faça, anote essas expressões aí. Talento é treinável. É possível desenvolver talento. Como é que você desenvolve talento? Olhando para as pessoas, olhando para aquilo que ela sabe, olhando para aquilo que ela dá conta de fazer. Esse conjunto, quando você junta a teoria com a prática, você tem as competências. Então anote essa outra expressão aí, competências. E aí vem a seguinte questão. Olhando para a sua empresa agora, quais são os pontos críticos que você identifica que dentro da sua empresa existem e que são pontos críticos, sensíveis de melhoria e que se você escolher um ponto para começar a dar atenção, a sua empresa já começa a ter um impacto positivo em relação à gestão de talentos. Qual que é o ponto? O que merece a sua atenção nesse momento da sua empresa? É a parte do recrutamento? É o pré-recrutamento, que é quando você se prepara para começar a recrutar alguém, fazendo ali uma análise da necessidade de pessoas de fato, uma descrição mais detalhada de o que essa pessoa precisa saber fazer e conseguir fazer para ocupar aquela vaga. Então é no que vem antes. É na etapa de seleção. É na fase de acolhimento.
E por sinal, a sua empresa tem, de uma maneira formal, uma trilha muito clara, uma trilha de acolhimento dos novos colaboradores? Você precisa dar atenção no pós-acolhida, nessa trilha de aprendizagem, que é aquilo que é o básico que a pessoa precisa saber dentro da sua empresa para poder fazer o mínimo necessário funcionar dentro do papel dela. Precisa de atenção aí no seu negócio, a etapa de desenvolvimento. E aí o desenvolvimento, e o Edson usou uma expressão muito boa ali, que é contínuo, significa do ponto que a pessoa está quando ela chegou, até onde ela pode chegar dentro da empresa e que não para porque tem um desenvolvimento do ponto de vista até que vai acompanhar a parte hierárquica, do ponto de vista vertical, mas também nós temos o horizontal. O que é que você precisa dar atenção? É num plano de desenvolvimento individual de quem já está com você? É algum treinamento pontual que envolve a parte técnica e que agora, com essa conversa, você percebe que se tecnicamente você der atenção para esse colaborador, o seu negócio vai para um próximo nível naquele assunto? É um treinamento que envolve o processo. O processo é como você faz as coisas dentro da sua empresa. É um treinamento envolvendo o processo dentro do seu negócio e que agora com essa conversa você percebe, poxa vida, aquela pessoa ou aquela equipe, se ela for melhor treinada, se ela for refinada nesse processo, nós conseguimos melhores resultados lá na frente. Então a sua ação prática, aqui não é escola, é ação prática. E empresário, gestor, tem a mentalidade de resultado. Então você não está recebendo aqui uma tarefinha de escola, não é isso. Qual é a ação prática que você acredita que se você tomar, ou se você delegar a alguém para que a pessoa tome e acompanhe, a sua empresa vai para o próximo nível naquele assunto? Escreva qual é o ponto sensível e quem vai ser o pai ou a mãe desse ponto sensível. Quem vai fazer com que isso aconteça. Lembrando que se você, por acaso, delegar a alguém, não tira de você, empresário, gestor, a responsabilidade pela conclusão, pelo resultado. Ô Gleidson, quando você fala isso, eu vou lembrando de coisas aqui, né? O nosso objetivo aqui, com esse conteúdo, e estando disponível aqui, é realmente ajudar as empresas a fazer uma melhor gestão de talento através de N técnicas e metodologias específicas que nós vamos trazendo aqui ao longo do tempo. Se a gente fosse falar tudo num conteúdo só, a gente ficaria aqui 10 horas e não esgotaria. Mas eu quero trazer aqui uma citação, se eu não me engano, de Einstein, que diz que a mesma mente que cria um problema é incapaz de resolvê-lo, porque a partir do momento que você está imerso em um problema, é muito difícil você pensar numa solução, porque sua mente já está ocupada e fechada naquele problema. Por isso que muitas vezes a gente chama alguém de fora, conversa um pouco, aquela pessoa nos dá uma ideia, às vezes até óbvia, que a gente não tinha pensado. Então, às vezes, eu preciso sair da caixa, eu saio da caixa para ter uma ideia. E nem sempre é possível o gestor sair da caixa, mas a partir do momento que ele está conversando com a outra pessoa, é o sair da caixa. Então, ele traz essa informação. Então, essa nota, eu estou dizendo isso para dizer que essa anotação que você está pedindo aí, de repente, se for ajudar, que escreva aqui nos comentários do nosso vídeo, independente de onde você está assistindo ou ouvindo, que a gente vai produzir um conteúdo específico sobre o que for colocado aqui, porque o objetivo nosso é ajudar. Então, se há um passo específico que você precisa dar, uma dificuldade que você tem, e não está conseguindo resolvê-la, é porque você está imerso no problema. É preciso sair da caixa para poder pensar diferente. Colocando aqui a sua dificuldade no comentário, nós vamos te ajudar a sair da caixa. Nós vamos te trazer questões importantes para essa reflexão, para construir a solução que você está precisando e que muito provavelmente nós temos condições de contribuir, né? Voltado para essa questão sobre gestão de pessoas e construção de talentos. Gestão de talentos e construção de excelência, na verdade. Que a gente não gere pessoas, a gente gere talentos.
Edson, foi muito importante você ter dito isso, porque hoje em dia, com esse acesso facilitado à tecnologia que nós temos, a tecnologia nos ajuda a encurtar distâncias, então gera proximidade, ou seja, é possível estar próximo a alguém, ou próximo às ideias de alguém, ou ter acesso a algo que é útil para nós, sem necessariamente estarmos no mesmo espaço físico que aquela pessoa está. Perfeito. É exatamente isso. Perfeito. Então, fica essa sugestão. Eu acho, e a gente, lógico, convido a todos que continuem acompanhando aqui, porque a gente vai ter uma série de outros temas para a gente tratar, mas, como a gente quer ajudar, então traga o seu elemento, a sua questão, que nós vamos focar nela para ajudar. Sobre essa questão da gestão do talento, Gleidson, eu queria só abordar mais um elemento, ou um mito específico, né, que a gente falou de mitos e a gente falou de talentos. Eu vejo muito nas empresas aqui as quais eu atuo, muitas vezes o empresário, quando eu falei de metodologia, muitas vezes quando se abre uma vaga para se contratar alguém, não necessariamente sabe exatamente o que se está procurando. Né? Então, eu preciso de uma vaga para alguém no meu departamento pessoal. Eu preciso de uma vaga para alguém no meu financeiro. Eu preciso de uma vaga para alguém na logística. Isso não quer dizer nada, né? Eu preciso definir, por isso a gente fala de metodologia e fala de competência. Então, o outro mito é achar que é só contratar alguém. Não, eu preciso ter um processo para que esse talento entre já com o nível esperado, para que eu consiga fazer essa gestão boa desse talento que acabou chegando na empresa. Então é preciso clareza para que essas coisas possam acontecer. E voltando a dizer aqui, essa clareza muitas vezes está conectada às competências que são necessárias para desenvolver um bom trabalho. Exato, não, isso é fato, fato. Senhor, senhora, empresário, gestor, gestora, você já fez as anotações que nós sugerimos? Eu vou dar uma outra sugestão em relação à gestão de talentos dentro da sua empresa. Quando você chegar na sua empresa amanhã, se você tiver disponibilidade de fazer esse exercício pessoalmente, é melhor. Se você não tiver, cria um formulário, pode ser um formulário do Google mesmo, do Google Forms, e você vai fazer o seguinte exercício, de uma forma muito natural, muito transparente, muito simples até. Experimenta pegar ou uma amostragem, se não, dependendo da quantidade de pessoas que compõem a sua equipe, faça com todos. Você vai reunir alguns instantes com essa pessoa, ou com as pessoas, ou produzir o formulário para poder fazer isso, e vai fazer a seguinte pergunta: João, Maria, se você assumisse a gestão da nossa empresa a partir de amanhã, quais seriam as suas 5 primeiras atitudes em relação a desenvolver as pessoas aqui dentro da empresa? Esse exercício, ele é muito simples. Por outro lado, quando você aplica com naturalidade, isso vai te ajudar também. E obviamente você vai ter resposta de todo jeito. Não julgue as respostas. Mas o exercício ele vai te ajudar principalmente a começar a ter um acesso de uma maneira até diferente em relação ao ponto de vista dos outros. Porque imagine você perguntando para sua atendente, do ponto de vista dela, qual é a primeira atitude que ela teria se ela assumisse a gestão da empresa a partir de amanhã. A resposta tende a ser com base na realidade que ela vive. E pode ser que exista algo na área de atendimento, que é a atuação dela, que ela vive, tem até uma sugestão de solução que ela não dá conta de aplicar sozinha e que precisa do apoio da alta gestão.
e que às vezes ela não teve uma oportunidade mais clara, mais formal de expressar. Imagine uma pessoa que trabalha mais numa área voltada para a produção, a chamada chão de fábrica, o peão, trabalho bruto ali. Talvez ele vai até assustar com você, uai, o patrão tá falando isso. Mas quando você para escutar, repito, livre de preconceito ou pré-julgamento, sem você fazer réplica ou tréplica, nada disso. É só escutar. A resposta pode ser que na resposta, por mais às vezes anormal que ela se apresente, na resposta do operador lá do chão de fábrica, surja uma sugestão que por vezes passou despercebida. Imagine você fazendo exercício com as pessoas do nível tático, coordenação. Imagine você fazendo esse exercício com a gerência, mas levando a gerência já a olhar com um olhar mais amplo, com uma visão mais holística para o negócio. E olhando tanto para dentro quanto para fora do negócio, porque com a alta gestão, a alta gerência, você pode até fazer perguntas mais elaboradas a esse respeito. Você vai coletar essas informações, fazer uma análise e aquilo que for útil aprofundar, aprofunda, ou individual ou em grupo. E de tempo em tempo vai fazendo, né? Coloque essa prática de ouvir as pessoas dentro do seu negócio. Às vezes, alguns com vergonha ou com medo, dependendo de como é o seu relacionamento com a sua equipe, vão falar, ah, não, tá tudo bem, tá bom assim. Você pode fazer uma outra pergunta adicional. E se existisse algo para melhorar do ponto de vista dessa gestão de talentos? O que seria? Não faça pergunta fechada. A pergunta fechada é aquela que a pessoa pode responder apenas sim ou não. Por exemplo, João, Maria, você faria alguma mudança nessa área de gestão de talentos aqui na nossa empresa? Observe que essa pergunta vai levar a pessoa a responder sim ou não. Diferente de você perguntar, Manuel, Joaquim, Joana, se você estivesse no meu lugar a partir de amanhã, gerindo esta empresa, qual seria ou quais seriam as suas primeiras atitudes quando o assunto é gestão de talentos aqui dentro da empresa? Observe que diante dessa pergunta não tem como a pessoa responder sim ou não. Ela tem que responder alguma coisa. E aqui nós não estamos procurando a resposta certa ou errada. Nós estamos apenas usando ela como instrumento para ampliar as nossas possibilidades de melhoria. Show de bola. Ou seja, ir para a prática e entender a cabeça das pessoas com as quais você trabalha, né? Gleidson, então, fazendo um resumo, se é que é possível, né? Fazendo um resumo sobre a gestão de talento, a primeira coisa que a gente precisa entender com gestão de talento é onde a gente está e para onde a gente quer ir, para que possa aplicar essas ações, né, específicas. Então, acho que é importante para quem quer realmente fazer uma gestão de talento dentro da sua empresa, entender essas questões. O que é talento? O que é gestão? Para onde eu quero ir? Como que eu estou hoje? E qual é o caminho que eu preciso tomar em relação a isso? Tirando da frente algumas questões como será que é possível gerir talento? Isso é claro, já está definido, já está muito claro que é possível fazer isso. Coisas como essa, o empresário que acha que não é possível fazer, está simplesmente penalizando a própria empresa, né? Então, acho que essas ações práticas em direção ao objetivo do que se deseja é muito importante. E gestão de talento não é simplesmente também, vamos entender isso, acho importante deixar isso claro, não é simplesmente também envolver as pessoas em tudo ou desenvolvê-las para
ou treiná-las especificamente. É um processo que leva de onde eu estou para onde eu vou. Então, por isso, eu preciso desse planejamento bem definido. Exato. Senhora, senhor, empresário, gestor, nós estamos chegando nos instantes quase finais do nosso podcast, onde hoje o Edson Ferreira e eu, Gleidson, estamos conversando com você, empresário, gestor, a respeito de gestão de talentos dentro da sua empresa. E se valeu a pena até agora participar desse podcast ou nos assistir, dependendo do canal que você está tendo acesso a esse conteúdo, escreva nos comentários, valeu a pena. E caso você tenha alguma sugestão de outros assuntos envolvendo gestão de talentos, envie nos comentários que, assim como o Edson reforçou, nós iremos produzir outros conteúdos com base na sua necessidade. Qual é a vantagem de você seguir a M2C, seguir o podcast, o nosso podcast Talento, Gente e Gestão? A vantagem é que ao invés de você ficar procurando aleatoriamente na internet informações sobre esse assunto, e muitas das vezes informações soltas, aqui você já tem a informação organizada, passo a passo. É você participar, fazer a anotação, pegar aquilo que é útil para você no momento e aplicar. E à medida que você vai interagindo conosco, interagindo com esse conteúdo, com o material, você vai evoluindo aí dentro da empresa e tanto mais você enviar mensagens, comentários, nos dando sugestões ou até mesmo fazendo alguma crítica, isso também nos ajuda no nosso desenvolvimento contínuo. Afinal de contas, aqui na M2C Learning, nós vivemos, está no nosso sangue, na veia, o aprendizado, o desenvolvimento contínuo. Senhoras e senhores, parabéns por terem tomado a decisão de participar desse podcast, de assistir a essa aula se você está vendo em algum outro canal de vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo podcast. Semana que vem estamos aí. Muito bem. E não se esqueça, talento, gente e gestão. Este é o podcast da M2C Learning. Forte abraço, meu amigo Edson. Até mais e até a próxima. Até.